Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje. Queria muito estar ao vivo com vocês, mas aconteceram algumas incongruências com relação à minha programação de data, e aí acabou que foi a solução que a gente encontrou. Mas sintam minha emoção em estar aí dentro da sala de vocês agora. Agradecer à professora Sabrina por esse convite, de participar desse momentinho tão bacana, né, onde vocês estão tendo contato com o empreendedorismo dentro da profissão farmacêutica. Então vamos lá, e por que que eu estou aqui, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho, para vocês entenderem por que que eu estou fazendo aqui. Então eu sou Angélica, eu sou farmacêutica, eu me formei, na UFP no ano de 2012. E aí de lá para cá, algumas, etapas foram acontecendo na minha formação, né, de modo que justo agora, nesse ano, eu estou aqui para falar de empreendedorismo. Então deixa eu explicar onde tudo isso começou. Eu vou compartilhar com vocês, uma sequenciazinha, na verdade, de fotos, só para que vocês adentrem nessa caminhada comigo. Então vamos lá. Nesse momento aqui, nessa fotinha que vocês estão vendo, sou eu, né, embora aí de cabelo escovado, diferente do agora, mas sou eu, na minha defesa de doutorado. Como eu disse, eu me formei em 2012, depois eu fiz mestrado também na Universidade Federal do Piauí, sou mestre em ciências farmacêuticas, e depois eu fiz doutorado em biotecnologia. Essa foto representa o dia da minha defesa. Paralelo a isso, eu sempre trabalhei. Então, meu primeiro emprego foi numa farmácia de manipulação. Eu trabalhei durante mais de um ano. Na sequência, eu fui aprovada no concurso do HU para o cargo de técnico de farmácia. Então, eu saí dessa farmácia de manipulação para ir para o HU, já fazendo mestrado. Na sequência, eu comecei a dar aulas, já que eu já era mestre, né? Então, eu sempre levei essa carreira juntinho aí na minha carga horária na HU de 40 horas e também sendo professora na Facid, que é onde atualmente eu sou professora do curso de farmácia também. E, então, desde 2015 eu sou professora e aí nessa empreitada vamos fazer doutorado, né? Já concluí mestrado, sempre quis seguir carreira acadêmica, eu era aquela aluna da iniciação científica, sempre fui aluna da professora Graça Citó, do professor Arimateia, eu não sei se eles são familiares para vocês hoje, como eram para nós na época, com certeza a Sabrina em algum momento menciona eles aí, eles fazem parte da história dos farmacêuticos do Piauí. E aí eu sempre fui essa aluna da carreira acadêmica, então era óbvio que eu ia fazer doutorado, né? E aí deu certo, consegui, não foi fácil a minha aprovação, porque eu já tinha uma carga horária puxada de trabalho, né? Eu tinha 2 vínculos já de emprego, então eu fiquei muito realizada de conseguir entrar no doutorado. E aí a vida foi andando. Nesse intervalo de tempo eu fui mãe, dentro do doutorado, e aí eu fui percebendo as mudanças do mercado. Voltando um pouquinho, eu sempre quis empreender, mas sabe aquela coisa de que não dá para mim? Minha família nunca teve grana, então meu primeiro dinheiro foi para melhorar a questão de, sei lá, de roupas, de vestuário mesmo, de coisas básicas, que antes era muito restrito na minha casa. Na sequência, juntei o dinheirinho e consegui comprar meu carro. Então, assim, para mim, essa coisa de não ter dinheiro sempre foi um limitante. E aí, não, empreender não é para mim. Para empreender tem que ter dinheiro, não é meu caso. E aí, por isso, para mim, a única alternativa, e claro, porque eu gostava também, né, era a carreira acadêmica. Então, eu segui. E aí, no meio do doutorado, eu fui mãe e fui percebendo aquele sufoco de carga horária. Então, eu tinha 2 empregos, agora eu tinha um bebê, eu tinha um doutorado para terminar. E como na minha vida eu vou conseguir levar adiante qualquer outro projeto se agora já estou tão sufocada de carga horária? Então, por essa razão, eu acabei que é, me, me, me toquei assim de que algumas coisas estavam erradas, de que eu precisava procurar uma alternativa. E aí foi onde começou a sementinha do empreendedorismo. O que que eu posso fazer para eu mudar, na verdade, a minha realidade do trabalho? O que me ocorreu muito foi isso. É, só, é, e aí, nessa
ideia, né, de como eu posso mudar minhas condições de trabalho. Eu gosto, são os meus empregos atuais, gosto bastante. Mas quando você está no doutorado, qual é a perspectiva? É que vai abrir um concurso para professor, naturalmente, né? E você vai passar, e você vai ser professor numa instituição pública de ensino. É o que acho que a grande maioria, se não todos os doutores, esperam. Mas, nesse intervalo, a gente entrou numa realidade política muito complicada. Eu comecei a ver meus colegas, por isso que na legenda desse post, vocês estão vendo aí, que na época eu emanava assim, gratidão por ter conseguido, né? Mas, por outro lado, eu via meus colegas na instituição particular, onde eu sou professora, os doutores sendo demitidos. Então, por uma realidade de mercado, o doutor custa mais caro para a instituição. Existe uma linha tênue entre isso ser vantajoso e isso ser desvantajoso. Então, já foi o primeiro choque que eu peguei. Opa, então doutorado não é uma vantagem tão grande assim. Concursos públicos para eu conseguir ser aprovada e ser professora na instituição pública, a realidade é muito difícil. Eu não estou dizendo que não deve ser uma meta, deve sim. Tenho muitos colegas que já foram aprovados, inclusive contemporâneos a mim. Mas, no fundo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito múltipla. Eu sempre gostei do meu trabalho no HU. Então, pensar em deixar de fazer tudo que eu fazia, por exemplo, sendo aprovada num concurso na UFP, né? Não estou dizendo que eu não quero, mas estou dizendo que também nunca foi assim aquela meta de vida. É isso que eu com certeza quero para mim. E aquela coisinha de empreender ali. Foi nessa conjuntura, quando eu concluí o doutorado e pensei, opa, agora eu me livrei, entre aspas, de um dos compromissos que eu tinha firmado. Concluí. Então, se eu for fazer alguma coisa no sentido do empreendedorismo, é agora. E aí, foi onde surgiu, após essa defesa de doutorado, a Adaia Biocosméticos, que é por isso que eu estou aqui. O que é a Adaia Biocosméticos? Nada mais é do que uma loja virtual de cosméticos e ela começou única e puramente dentro do meu Instagram. Esse é a minha conta de Instagram pessoal. Então, era Angélica e ponto, com fotinha de família, com fotinha de aluno, minha vida pessoal. E eu não queria, sabe aquela coisa que você não, já perdi muito tempo que eu não posso mais perder nem um minuto? Então, eu não queria começar a conta do zero. Transformei a minha na conta da loja. E aí comecei a pesquisar marcas de cosméticos e o que são os biocosméticos nessa história, né? Como toda a minha formação foi com base em produtos naturais, sempre estudei produtos naturais desde a iniciação científica, então cosméticos que valorizem o natural, que valorizem os vegetais, casam muito bem com a minha realidade, com a minha bagagem, eu diria assim. E eu também sou professora de cosmetologia. No curso de farmácia, a disciplina de cosmetologia é sempre administrada por mim. Então, eu juntei essas duas vantagens, digamos assim, de já ser uma profissional da área da cosmetologia e de ter uma bagagem com estudo de plantas medicinais, com suas potencialidades. E aí pensei, vou começar a empreender no ramo dos biocosméticos. Não vou adentrar nisso aqui, não é o foco, mas só para vocês entenderem, biocosméticos é um nome de mercado. Para a Anvisa, ou é cosmético ou é medicamento, não tem opção, ou um creme é cosmético ou esse creme é medicamento. Ponto final. Então, biocosmético é um posicionamento de mercado e ele remete justamente a esse cosmético que ele tem composição vegetalizada, composição natural, e que ele impacta minimamente o meio ambiente. Então, é por isso que algumas substâncias, como por exemplo os silicones, que são derivados de síntese na indústria, não vão ser encontrados nos biocosméticos, aí já entra na questão ecológica do uso dessas matérias-primas, e várias outras questões vão surgindo, né? Para que um produto seja considerado um biocosmético. Então, eu pensei, é aqui que eu vou, é aqui que eu gosto de trabalhar. E foi aí que eu contratei uma profissional de marketing, pedi uma identidade visual, comecei a pensar num nome. Então, o que é a Adaia? Deixa eu explicar, né? Isso surgiu também no meio da pandemia, em 2020. Isso também foi um ponto que me inquietou. Quando surgiu a pandemia, de 2020, quando teve a pandemia, né, até 2021, quando eu terminei o doutorado, muita coisa mudou na instituição de ensino que eu sou professora. Em todas mudou. Então, por exemplo, um professor que antes ele recebia carga horária dobrada porque ele dava aula 2 vezes para uma turma de 100 alunos e depois para uma turma de mais 80, digamos assim.
Agora dá para os 180 ficar numa sala de aula virtual e o professor recebe por uma aula só. Então, eu vou falar de modo bem sucinto só para vocês entenderem. Foram coisas assim que foram mudando e a gente foi sentindo, opa, isso já ia acontecer de qualquer jeito, mas a pandemia acelerou. Então, o mercado acadêmico mudou muito para profissionais da área. E aí, foi esse start que eu comecei a pensar, preciso de um outro ramo para trabalhar. Foi aí que veio a DAIA. Então, a DAIA, A e D faz menção, quando eu pensei, fiz menção a Angélica e Dante, que é o nome do meu filho. Depois, eu fui pensando que isso poderia ser uma coisa atemporal, então eu botei antes e depois. Porque eu acho que a vida de todo mundo é dividida em antes e depois de alguma coisa, né? Nesse caso, foi antes e depois da pandemia, na nossa realidade. E o Aya é uma palavra africana que significa força, perseverança, e dentro desse eixo dos biocosméticos, eu sempre quis trabalhar com cosméticos oncológicos. Também não vou adentrar, não sei se vocês conhecem, mas são cosméticos específicos para o público oncológico. Então, quando eu descobri que essa palavra AIA significava força e perseverança, casou muito bem. Pronto, o nome é Adaia. Procurei se tinha registro de marca, tem não. Procurei se tinha domínio na internet, já com esse nome, tem não. É ela mesmo. E a florzinha aqui é a flor angélica, né, que é o meu nome, e eu pedi para design incluir essa flor aí nesse nome. E aí ficou a Daia, pronto. Eu não mudo isso nunca mais, porque eu adoro essa história. Se um dia minha loja não fizer mais sentido para mim, eu vou ter muito orgulho de ter pensado nesse nome também. E aí comecei a trabalhar no Instagram. Pesquisei marcas de cosméticos que eu pudesse comercializar, né, que tivessem possibilidade de revenda, marcas de biocosméticos, e comecei a produzir conteúdo. Paralelo a isso, eu fui fazendo alguns cursos de marketing. Nunca paguei nenhum curso, gente. Sempre fiz as versões gratuitas de tudo quanto é curso que tem na internet. Então, um profissional, hoje, com a acessibilidade, né, da internet, tem muita coisa. Então, todo profissional, ele abre um pedaço da bagagem dele gratuita, e aí, bom, você já aprendeu até aqui, agora você paga. Eu só ia até aqui. Nunca paguei nenhum curso, porque eu não tinha tempo, né? Nesse tempo aqui, ó, vocês estão vendo que é no dia, essa postagem é do dia 19 de maio de 2021. Então, aqui meu filho estava fazendo 1 ano, eu já tinha terminado o doutorado, mas eu continuava dando aula remoto na faculdade, continuava trabalhando na HU 40 horas. Então, tinha que ser rápido, eu não tinha tempo. Então, para que eu ia comprar curso? E também aquele medinho de investir. O meu perfil de investidora, quando eu faço aquelas pesquisas de banco e tal, é conservadora. Então, eu sou conservadora mesmo, eu não gasto dinheiro à toa, não. Então, eu vou fazer as versões gratuitas. E foi isso que eu fiz. E uma das primeiras coisas que eu descobri é que para trabalhar na internet, você não pode abusar do tempo das pessoas. Elas vão te dar o que é mais precioso na vida delas, que é o tempo. E você quer aprender a atenção delas para você mostrar o seu produto e conseguir vendê-lo. Então, a moeda de troca aí é a informação, é a recompensa que essa pessoa recebe. Todos nós somos alvo dessa informação para que em algum momento a gente se converta de consumidor de conteúdo para cliente. Funciona assim, e foi por aí que eu comecei. Bom, estudar um artigo científico para mim é a coisa mais simples que tinha. E aí eu comecei a usar isso a meu favor e, claro, tentar agregar de alguma maneira nas dúvidas que as pessoas me traziam. Cosmético é um tema mágico, todo mundo tem vivência com cosmético. Então comecei a agregar, juntar essas informações. E aí foi como aconteceu, né? Comecei a produzir conteúdo e entre um conteúdo e outro ia falando dos meus produtinhos. Escolhi 4 marcas, fiz o pedido mínimo de cada marca, não foi uma coisa organizada, gente, não foi mesmo. Tanto que do dia que eu postei, voltando aqui, o dia que eu postei o logo no Instagram, nesse dia 15 de abril, eu não tinha nenhum produto em casa, nenhum mesmo. Eu estava só mostrando as marcas. E aí, na sequência dessa ocorrência, né, eu comecei a divulgar produtos, alguns eu nem tinha, e aí as pessoas, gostei, aí eu dizia, tá chegando, eu acabei de fazer o pedido, tá chegando, aí eu ia lá e fazia o pedido. Por quê? Porque eu não queria investir grana alta em algo que eu não tinha tempo. Então isso aqui para mim era assim, foi uma tarefa, e hoje eu me orgulho disso, de muito esforço, porque eu nunca tive tempo para isso. Mas, por outro lado, eu tinha uma vantagem muito grande a meu favor, que era, minha renda não depende disso. Então, eu acho que foi quando eu abri as portas, assim, a minha mente se abriu, foi quando eu pensei, eu posso arriscar o que eu quiser, porque a minha renda, quem paga as minhas contas, quem paga meus boletos, não é essa loja. Graças a Deus, eu tenho outros 2 empregos que me geram renda. Então, eu posso ir aos pouquinhos plantando e quem sabe um dia eu vou colher.
Essa foi a minha ideia. E recentemente eu aprendi com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, vocês devem conhecer, uma frase que ela sempre fala para a equipe é: primeiro o progresso, depois a ordem. Foi aí que eu entendi. A gente tem que parar de ter medo e começar a fazer as coisas esperando progredir, porque se progredir a gente vai ter que organizar de qualquer jeito. Eu já senti um pouquinho isso com essa loja. Então foi aí que eu fui perdendo medo e a coisa foi acontecendo. Quem me vê falando parece que eu sou uma mega empresária, né, gente? Mas não é nem de longe. Eu acho até engraçado estar aqui falando para vocês isso. Mas é bom dividir essa experiência, porque eu acho que daqui a 10 anos, vocês podem ser eu na carreira. E eu acho que o mais importante é, perca o medo, tá com vontade, faça. O pior que pode acontecer é não dar certo. Então, se me der certo, tentou, né? Temos muito uma pegada na nossa loja de sustentabilidade. Então, aqui, em maio de 2021, eu fiz esse post. Fui aprender a mexer no Canva. Tudo sou eu aqui. Eu não paguei, a única coisa que eu paguei até então foi a identidade visual para a loja e os produtos que eu tinha que comprar, né? Então, aqui eu fazia. E aí eu comecei a bolar essas coisas pensando em sustentabilidade, porque também é algo que sempre me incomodou. Desperdício sempre me inquietou. Eu sempre me perguntei, e eu acho que isso aflora depois que a gente tem filho, para onde a gente vai com tanto lixo? Que lugar meu filho vai morar? Hoje meus filhos, hoje eu tenho 2, como eles vão morar no meio de tanto lixo? Então, essa para mim é uma bandeira forte. Eu tentei trazer isso, falar sobre isso. E eu gostei porque as pessoas são abertas a ouvir sobre isso também. Bom, e aí, na pegada da sustentabilidade, trazendo informação, cosméticos sólidos e meio ambiente, explicava para as pessoas o que é um shampoo sólido, um condicionador sólido, e opa, eu tenho aqui um para vender, essas são essas características dele, e por aí vai. Então, a coisa foi acontecendo assim. E aí, aos pouquinhos, eu fui inserindo as minhas marcas. Hoje, as pessoas, essa foi a primeira sacolinha, depois eu já fiz um outro gasto, que foi pegar a ideia dessa sacolinha com a renda e pedir numa gráfica para que fizesse ela, para facilitar a minha vida, de embalar os produtos, né? Então a coisa foi andando nesse sentido, e eu fui colocando a minha identidade, e fui percebendo que algumas pessoas valorizavam muito isso. Então foi nessas pessoas que eu foquei. Sabe aquela história que quando vocês ouvem alguém que empreendeu, disse assim, alguém me desmotivou, alguém falou tal coisa, eu nunca dei atenção. Essa foi outra chave que foi muito importante para eu ter coragem de criar a Adaia. Foi quando eu entendi que eu não tinha compromisso com a perfeição. Então, do jeito que eu fizesse, foi maravilhoso, porque foi o jeito que eu consegui, e ponto final. E quem estiver gostando, me apoiando, maravilha, meu amigo para sempre. Quem não tiver, sinto muito, deixe de seguir. Eu sempre, sempre, sempre tive isso na minha cabeça. Nunca foi arrogância, sempre foi uma estratégia de me blindar, porque eu sempre fui muito insegura. Então, se eu fosse botar a cara na internet com essa insegurança, eu não ia durar 2 dias, né? Então, eu alimentei isso dentro de mim para que eu conseguisse fazer o que eu estava querendo. E aqui, esse vídeo fui eu que criei também, e foi o vídeo de divulgação do nosso site. Então, ele já é do dia 27 de janeiro desse ano, eu estava grávida do segundo filho, e foi o vídeo de divulgação do nosso site. Então, eu fico muito, muito satisfeita de dizer que a gente evoluiu da venda no meu WhatsApp pelo Instagram para um site. Então, já fico mega feliz com isso. E eu, nessa história toda, eu sempre tive muitos apoiadores amigos, gente. Então, valorizem seus amigos. Clientes, não tenho muitos não, tá? Mas o suficiente para eu nunca ter precisado tirar da minha renda para reinvestir na loja. A loja sempre aconteceu com o que eu ia lucrando, né? Nunca tirei um tostão de lucro, para mim meu Prolabore é zero também, mas eu já consegui expandir produtos, expandir marcas, eu já consegui trazer muitas, muitas novidades. E eu fico muito feliz com isso também. Então, depois, aqui vocês estão vendo, já essa outra foto é bem recente também, foi quando eu estava analisando já no site da DAI a linha dos cosméticos oncológicos, que são os cosméticos que eu falei, que sempre foi um objetivo. Então, praticamente um ano depois foi que eu comecei a me dedicar para isso, mas sempre foi um objetivo para a carreira e para a vida, né? E aqui eu estava, gente, com poucos dias de parida, sei lá, 15, 20 dias, mas empreender tem disso, sabe? Como você gosta, como você quer fazer, você dá um jeito. Meu bebê mamou, dormiu, tô com sono, não interessa, eu vou agilizar isso bem aqui.
essa é uma virada de chave muito grande na cabeça da gente, é muito legal isso. E aí, já agora, em 2022, exatamente um ano depois de criação da Adaia, eu trouxe para o mercado meu primeiro produto autoral. Foi um desodorante, foi terceirizado numa indústria cosmética e ele foi pensado do início ao fim por mim, né. Eu não pude ir para a indústria durante esse período, pandemia, gravidez e tal, mas é um produto, assim, que eu tenho muito, muito carinho. Se vocês observarem, ele contém o bacuri, mas não é o fruto. Todo mundo pensa que tem alguma coisa com a fruta, né, não é. É a manteiga da semente, que foi matéria-prima do meu doutorado, foi o que eu estudei no início do doutorado. O doutorado não foi em cosméticos, mas eu consegui trazer isso pra da minha história e colocar aqui. Então, sensacional isso. Só um instante, gente. E hoje é o nosso produto Adaia, tá lá no nosso site com muita alegria. E aí, para não me estender muito mais, para inspirar vocês, queria lembrá-los dessa caminhada, desde aquela primeira fotinha lá que eu mostrei do dia da defesa do doutorado, né? Esse post eu fiz recentemente, no dia 11 de abril desse ano. E aqui embaixo vocês estão vendo um post-it colado, que é da minha penteadeira, e eu colei no dia seguinte a defesa do doutorado. Depois que saiu aquele peso das minhas costas, não tô mais fazendo doutorado. E agora para onde eu vou? E eu escrevi isso despretensiosamente. Primeiro, abrir a loja de cosméticos, depois terceirizar uma linha de cosméticos, que sempre foi o meu grande objetivo, né? Então, eu fico muito satisfeita, sem compromisso com a perfeição, repito, mas fico muito satisfeita de ter chegado até aqui. E queria mostrar para vocês essa história, não como um, um case de sucesso, realmente, sendo bem honesta, ainda não. Não é falsa modéstia, mas ainda não. Eu acho que a gente está no início dessa caminhada, a gente está plantando. Eu planto isso diariamente, mas eu acho que eu já posso inspirar vocês, de alguma maneira, a não ficarem com medo, a não se deixarem barrar pelo medo e a enxergarem empreendedorismo como uma possibilidade, sim. Não precisa ser a única também. Isso eu aprendi muito na prática, não precisa ser a única. É bom que não seja a única, porque isso tira a corda do seu pescoço. Com o tempo talvez tenha que ser, porque requer muita dedicação. Então não tem nunca, jamais essa história de que empreender é ganhar dinheiro, ficar rico. Não mesmo, é trabalhar e muito. Claro que é uma possibilidade de escalonar. O dia só tem 24 horas, então quando você empreende, você ganha essa possibilidade de ganhar muito mais do que no limite das horas do dia. Se isso vai acontecer ou não, só a sua dedicação e a experiência vai dizer. Se você tem gás para isso diariamente, só tentando também. E tem muito de perfil também de cada pessoa, né? Mas eu acho que é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Sigam a Adaia Biocosméticos, eu sou muito legal lá. Eu me esforço para trazer sempre um assunto bem interessante, bem bacana. Nosso site é o www.adaiabiocosméticos.com.br. Entre lá, vejam nossos produtinhos. E eu fico muito, muito satisfeita de ter participado desse momento com vocês. Realmente não estou angariando clientes. Eu acho que se por aqui eu conseguir inspirar vocês a seguirem seus projetos, mesmo vocês estando aí no iníciozinho da carreira, eu acho que esse aqui é o momento mesmo para a gente acelerar, né, os passos. Então, eu fico muito satisfeita. Para o que vocês precisarem, estou à disposição. E mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite, professora Sabrina. Bye, bye, gente.